o ser humano nunca estará preparado para aceitar a morte, porque ele foi criado para a eternidade. Principalmente quando a morte não é natural, quando é sofrida e vem por meio de doenças. Muitas pessoas tendem a se comparar com os personagens da Bíblia para querer entender algo que não pode ser entendido. Deus está pedindo o meu Isaac. Deus quis levar o meu filho para junto dele, atribuindo até mesmo a Deus que a desgraça seria uma vontade ou uma permissão de Deus. E o livro de Jó na Bíblia é o livro mais mal interpretado pelos cristãos. Só que a Bíblia, ela não é um livro para você se procurar nela, e sim para que nela você possa procurar Jesus. Tudo na Bíblia reflete a Jesus. Porque a Bíblia, ela não é sobre você. Nenhum personagem bíblico do Antigo Testamento está catalogado para que você se identifique com ele. A história de Jó, ela não está catalogada para falar do que você vai sofrer. Jó, ele está falando que alguém iria sofrer e que não é você. Jó era um homem íntegro e honesto. Jó 1:8. Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Quem é o único homem irrepreensível? Aquele que nunca conheceu o pecado. Jó, ele foi tentado, e por 3 vezes a Bíblia diz que ele não pecou. Jó 1:8, ele era irrepreensível. Ele perdeu os seus bens e os seus filhos. Jó 1:22. Assim, apesar de tudo o que havia acontecido, Jó não pecou, nem pôs a culpa em Deus. Jó teve o seu corpo cheio de feridas. Jó 2:10. Assim, apesar de tudo, Jó não pecou e nem disse uma só palavra contra Deus. Jó foi intensamente provado pelo diabo, assim como Jesus. Jó sofreu sem ter pecado ou feito algum mal, assim como Jesus. Jó foi falsamente acusado. Jesus também enfrentou acusações falsas. Jesus foi tentado 3 vezes no deserto. Jó foi acusado por seus 3 amigos. Jó era muito rico e ficou pobre. Segundo Coríntios 8:9, nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês. Jó, ele foi abandonado e ficou desamparado. Jesus também foi abandonado pelos discípulos e ficou desamparado na cruz. Jó ficou cheio de feridas e enfermo. Isaías 53:10, todavia ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. Jó orou pelos seus amigos e foi restituído. Jesus intercedeu na cruz pelos seus amigos. Pai, perdoa-os que não sabem o que fazem. E foi restituído no 3º dia. O livro de Jó, ele é sobre Jesus, ele não é sobre você. É por isso que quando a Bíblia diz em Jó 5:18, Deus ofere, mas Ele mesmo faz o curativo. Ele machuca, mas as suas mãos curam. Muita gente usa essa passagem de forma errada, para dizer que Deus vai nos ferir, para dizer que Deus vai colocar uma doença para nos provar. Mas essa passagem, ela não é para você. Tudo no livro de Jó aponta para a realidade de Cristo, sobre as coisas que Cristo iria sofrer. Então não é sobre o que você vai sofrer, mas sobre o que Jesus sofreu no nosso lugar. Seria incoerente eu dizer que Deus vai colocar uma doença em alguém e depois Ele vai tirar. Seria o mesmo que dizer que Deus trata as pessoas como um fantoche,
Que pai que colocaria uma doença no próprio filho? Que pai que gostaria de ver o próprio filho sofrer? Atos 10:38. Jesus andou por toda parte fazendo bem e curando todos os que eram dominados pelo diabo. Jesus é quem cura a enfermidade. A enfermidade, a doença, ela não vem de Deus. Seria incoerente Jesus tirar uma enfermidade, uma doença, se ela fosse vontade de Deus. A enfermidade, ela é sempre vontade do diabo. É ele que traz a opressão. É o diabo que traz a tristeza, a morte e as doenças. Quando Deus criou o homem, não havia doenças na terra. As doenças que existem hoje na terra, elas existem pelo erro humano. A maior parte dos alimentos que o homem criou produz câncer. Salsicha é cancerígeno. Churrasco é cancerígeno. Hambúrguer na chapa é cancerígeno. Alimentos com sal, refrigerante, fast food, tudo é cancerígeno. E os alimentos que Deus criou justamente são o contrário. A maioria deles previne o câncer. O brócolis previne o câncer de mama. Chá verde, cenoura, previne câncer de pulmão. Grande parte das frutas e peixes que Deus criou, elas ajudam na prevenção do câncer. As doenças, elas não foram criadas por Deus. O homem é o maior criador de todas as doenças. O sofrimento humano, crianças sendo abusadas, exploração infantil, crianças em trabalho escravo, crianças morrendo de câncer, isto tudo não é vontade de Deus. Deus, ele é poderoso o suficiente. Deus, ele tem o poder para controlar todas as coisas. Mas quando ele deu o livre-arbítrio ao homem, ele deu autoridade para que o homem estivesse no comando. E Deus deixou de interferir no processo. Deus, ele só interfere quando o homem deixa de viver o seu livre-arbítrio e passa a viver o caminho de Deus. Romanos 8:28. Deus trabalha em todas as coisas, sim, mas apenas para os que foram chamados de acordo com o seu propósito. Se Deus estivesse controlando tudo, crianças não morreriam de fome, não morreriam de doenças, de violência. Mas Deus deu a escolha ao homem. E todo o mal da humanidade poderia ser evitado se o homem fizesse as escolhas certas. Deus, ele não se alegra em ver uma criança inocente gemendo de dor por causa de uma doença. Porque a doença, ela não vem de Deus. A única doença que Deus permitiu foi no corpo de Jesus, para que a humanidade não precisasse receber ou carregar nenhuma doença no seu corpo. Quando alguém fica doente, é muito mais fácil justificar como uma escolha de Deus do que assumir e se posicionar em fé para curar aquilo que o homem causou. Então, em Jó 5:18, quando ele diz: pois ele faz a chaga, ele mesmo a liga, ele fere e as suas mãos curam, esse texto na Bíblia, ele está falando de um tempo em que alguém receberia de Deus as feridas em seu corpo, para que o próprio Deus também pudesse curar outras pessoas. E esse alguém, ele se chama Jesus. Ele é quem recebeu as doenças, que foi ferido para nos curar. Isaías 53:4-5. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Ele estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu.
somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. A Bíblia não está dizendo que você precisa negar que existe uma doença, mas que você precisa aprender a considerar o que Jesus fez, acima do que diz o relatório médico. Quando Moisés mandou 12 homens para espionar a terra prometida, 10 homens trouxeram um relatório dizendo que havia gigantes na terra. Mas Caleb e Josué, eles não disseram que tinham gigantes, porque eles consideravam mais a palavra de Deus a respeito daquela terra do que a existência do inimigo que vivia ali. Então esse é o princípio da fé. É você considerar o que Deus diz acima do que o seu corpo está dizendo. É você considerar o que Deus diz acima do que o relatório médico diz, acima do que as pessoas estão dizendo, porque é Ele que tem a última palavra. E é o que dizem Isaías 53:4, diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Então o primeiro princípio da cura é que você precisa acreditar que é Jesus. Jesus é aquele que toma sobre si. Jesus é aquele que tira de você a sua doença. Mateus 8:16-17. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com sua palavra expulsou deles os espíritos e curou a todos que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Segundo o princípio, Isaías 53:4 diz assim: nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Isaías fala sobre uma cura que vem pelos açoites, pela agressão, pelas feridas que Jesus recebeu na cruz. Diz que as feridas que foram abertas no corpo de Jesus significa que Jesus recebeu em si todas as nossas doenças. O câncer, os problemas cardíacos, o Covid, toda e qualquer enfermidade, ela foi colocada no corpo de Jesus. A cada agressão que ele recebeu. E o terceiro princípio, Isaías 53:10 diz: todavia ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. Jesus na cruz se transformou no próprio recipiente de todas as nossas doenças. Então por que Deus se agradou em moer Jesus? Por que Deus se agradou em ver Jesus sofrer? Porque Deus estava moendo as nossas doenças no corpo dele. Deus se agradou em esmagar Jesus e fazê-lo sofrer. Porque naquele momento Jesus era o recipiente de todas as nossas doenças. Jesus foi para a cruz com as nossas doenças, porque a cruz era o lugar de julgamento. Jesus se fez enfermar. Jesus na cruz, ele se torna um só com as nossas doenças. Jesus na cruz se transforma em tudo o que eu fui, para que na ressurreição você se transforme em tudo o que ele é. Entenda algo de uma vez por todas. As doenças que poderiam tocar o seu corpo, elas já foram julgadas no corpo de Jesus. O sacrifício de Jesus acabou com todo o poder que a doença tinha para tocar o seu corpo, para matar você, para destruir você. As suas doenças, elas já foram destruídas no corpo de Jesus. As suas doenças, elas já foram totalmente julgadas e aniquiladas no corpo de Jesus. Jesus se tornou na cruz o recipiente de doença para ser consumido pelo fogo da ira de Deus, para que após a ressurreição de Cristo,
nós nos tornássemos o próprio recipiente da cura divina. Então quer dizer que eu não vou mais ficar doente? Não! Você pode sim ficar doente, isso é um fato, mas você não precisa mais temer a doença. Porque se você tiver fé, se você acreditar que o poder de Deus, ele é maior do que a medicina, Jesus pode te curar de qualquer doença, de qualquer mal em sua vida. Romanos 8:11. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que vive em vocês. O corpo mortal, ele é sujeito à doença e à morte. Mas se ele carrega o poder da ressurreição dentro dele, o poder da ressurreição que trouxe Lázaro para fora, mesmo depois de morto há 4 dias, esse é o mesmo poder de ressurreição que habita em você hoje. Então, do mesmo modo que Jesus disse, Lázaro, vem para fora, você pode dizer para a doença em seu corpo, vem para fora, saia desse corpo, porque eu não vou mais aceitar no meu corpo aquilo que Jesus já recebeu, aquilo que Jesus já julgou na cruz. Jesus, ele morreu recebendo todas as nossas doenças, para que a gente pudesse ter a saúde que Jesus merece. Talvez você não mereça ter saúde, mas Jesus merece que você ande saudável, porque para Ele foi duro demais receber as doenças em nosso lugar. Quando o apóstolo Paulo ele foi picado por uma serpente no braço, veneno foi injetado no corpo dele. Todos esperavam que o apóstolo Paulo começasse a se inchar e ele caísse morto no chão, mas o apóstolo ele não morreu, porque existe um poder de ressurreição dentro de você, que se a doença ou o mal tocar no seu corpo, você tem o poder para curar. É só você crer nisso. Creia. Uma vez um pastor que tinha o dom da revelação de cura, ele encontrou uma mulher enferma, e quando o pastor ele foi orar para curar essa mulher, o pastor ele perguntou para a mulher se ela queria uma oração, mas a mulher disse: não precisa, porque Deus colocou essa doença em mim para me provar. E naquela hora o dom de cura se esvaziou do pastor, porque a crença errada ela fez a mulher aceitar uma condição que não foi a condição que Deus deu para ela. Jesus, ele não fez milagres em Nazaré porque as pessoas ali não acreditavam que elas podiam ser curadas por Jesus. O problema não é o poder de Jesus. O problema não é a vontade de Jesus. Entenda uma coisa, Deus ele tem poder. Deus ele quer curar. Deus ele quer te ver saudável. Mas você precisa acreditar. Você precisa ter fé que a doença ela não vem de Deus. E que você tem que acreditar que você vai ser curado por Jesus, que é Ele que vai tirar a sua doença. Depois de uma cura, Jesus sempre dizia: tua fé te salvou, tua fé te curou. Porque Jesus ele tinha a convicção, ele tinha a certeza que aquelas pessoas, elas acreditavam. Elas acreditaram que Jesus iria curá-las. Marcos 2,28. Pois pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Mateus 9,27. Jesus saiu daquele lugar e no caminho 2 cegos começaram a segui-lo. Você já viu um cego seguir alguém? Esses cegos, eles nunca tinham visto Jesus fazer um milagre. Eles nunca tinham visto nada, eles eram cegos, mas eles tinham fé. E mesmo sendo cegos, eles seguiram a Jesus, porque eles sabiam, eles tinham a certeza que Jesus poderia curá-los. João 11:21. Então Maria disse a Jesus:
Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Marta disse isso a Jesus, porque eles tinham a certeza de que ninguém morre na presença de Jesus. Se Jesus estiver presente, sempre haverá a cura. Se Jesus estiver presente, sempre haverá milagres. Creia e receba o seu milagre. Se Jesus está presente na sua vida, se o Espírito da ressurreição habita o seu corpo, Jesus é aquele que toma. Jesus é aquele que tira de você toda doença e toda a enfermidade. Jeová Rafá, Deus te cura através de Jesus. Ele já tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Você não precisa mais carregar no seu corpo aquilo que Jesus já levou no corpo dele. A todos, uma ótima semana abençoada. E que a graça e o poder de Deus estejam com vocês e lhe protejam de todo mal. Em nome de Jesus. Amém.